Olá a todos, todas e todos. Vamos dar início à apresentação do projeto de extensão rural intitulado Extensão Rural Agroecológica Construindo Caminhos para a Sustentabilidade no município de Vitória de Santo Antão, que foi desenvolvido pelos extensionistas Antônio Carlos, Renato Andrade e Tarso Daniel, sob a orientação da mestra Gisélia Barbosa Ferreira, professora de IFPE Campus Vitória. Falar um pouquinho, né, sobre a introdução aqui. Em Vitória de Santo Antão, podemos ver que apenas 3,5% dos agricultores familiares ele tem acesso à assistência técnica. Isso acarreta em vários problemas em comercialização, produção e até na própria segurança alimentar desses agricultores, né? Que as condições de pobreza, como podem ver nesse tópico, é uma das principais causas da dificuldade de acesso aos alimentos. Às vezes, eles não têm a condição de nem de fornecer seu próprio alimento, né? E quando você tem essa assistência técnica, você consegue ajudar a esse agricultor a ele conseguir, assim, se manter e ter uma segurança alimentar adequada, né? E em 2021 houve um aumento da insegurança alimentar no Brasil, que isso é um ponto que é muito alertante, né, a todos nós. E temos com isso esse projeto de ATE, né, que ajudam a melhorar esse cenário a cada vez mais. Nós temos como os objetivos desse trabalho, né, promover uma extensão que contribuam para os processos de transição agroecológica e também com o desenvolvimento sustentável, né, porque não adianta produzirmos sem termos sustentabilidade e assim conseguir manter essa produção por diversos anos à frente, né? Podemos ver aqui essas fotos nas visitas em algumas propriedades, né, da comunidade de Serra Grande e também a Feira de Territórios Livres, que ocorre a cada 15 dias no nosso campus, que é uma feira que também estamos ali auxiliando, que são compostas por agricultores. Nós temos como objetivos específicos conhecer o histórico das comunidades, suas limitações, suas potencialidades e assim conseguir ajudar esses agricultores com diagnósticos, né, participativo e conseguir trazer uma melhoria para essa comunidade, né? Contribuir com acesso, construção e fortalecimento de circuitos, custos de comercialização, né? Podemos ver no slide anterior, na foto ali, a feirinha onde agricultores eles vêm na nossa universidade para poder vender e isso você facilita também a comercialização desses agricultores, além de estar ali auxiliando eles nas feirinhas. Construir também conhecimentos em conjunto com essas comunidades, né, sobre técnicas e novas tecnologias e estratégias para uma produção e um consumo de alimentos com melhores qualidades. Construir uma base de dados para que os agricultores e agricultoras, bem como o poder público, instituições de pesquisa, ensino, extensão e organização não governamentais possam nos ajudar a trazer essa melhoria e essa transição e essa melhoria de vida desses agricultores. Falando um pouquinho sobre a metodologia de discussão das ações desenvolvidas, a agroecologia ela foi a base técnica e metodológica científica para o desenvolvimento dessas atividades, do qual houve a formação de um processo pedagógico e coletivo desses agricultores e também a gente fez a realização das entrevistas semi-estruturadas com ele e sucessivamente visitas nas propriedades para, junto com eles, vermos quais eram os problemas das propriedades. Sendo assim, tivemos algumas etapas do nosso projeto, que foi o curso de formação da equipe. A gente precisava estar preparado para lidar com os problemas que os agricultores traziam para a gente. Também a gente participou de reuniões de sensibilização que ocorriam nos domingos, na própria comunidade, e com isso a gente ficava a par do que estava ocorrendo na comunidade, não só quando eles nos convocavam. E também oficinas de planejamento participativo, fizemos também o diagnóstico da unidade de produção familiar, também o diagnóstico de toda a comunidade que a gente estava abrangendo e também reuniões de monitoramento. Essas reuniões de monitoramento ocorriam também pelo Google Meet, que era a nossa formação de planejamento e monitoramento, não só nossa, como com eles. Usamos a plataforma do Google Meet, pois era de fácil acesso, porque muitas vezes a gente não poderia estar lá presencialmente. E também a gente participava das reuniões do Conselho Municipal dos Produtores Orgânicos, que não só eram da região onde a gente estava com o nosso projeto, mas também de toda a comunidade orgânica da cidade de Vitória de Santo Antão. Sendo assim, alguns dos nossos resultados de discussões
A gente iniciava sempre com a coleta de solo na comunidade, ou seja, em cada área familiar que a gente presidia, e a gente fazia 3 tipos de análise: a química, a física e a biológica, e em 3 locais diferentes com 3 profundidades. Esses locais eram cultivo de hortaliça, culturas anuais e florestas nativas, e as profundidades eram de 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 40 centímetros. Algumas ações em Galileia, infelizmente tivemos poucas ações em Galileia, inclusive quase nenhuma. Tentamos de diversas formas entrar em contato com as comunidades e, e entender, só que coisas do destino, e também algumas impossibilidades de acesso até eles virem também até nós, ou também de contato com essa comunidade, né? Foi meio difícil, que impossibilitou o avanço do nosso projeto em Galiléia, né? Algumas ações foram as reuniões de apresentação para sensibilização, e planejamos também uma oficina de compostagem, onde não foi possível ocorrer porque ficou ali no meio dos anos das chuvas, né? E impossibilitou a realização. Olá a todos, meu nome é Thaleson Daniel e vou dar continuidade à apresentação dos trabalhos. Bem, na continuidade dos resultados e discussões, algumas ações foram desenvolvidas principalmente na comunidade de Serra Grande. Entre elas, as visitas às unidades de produção familiar, como a gente tinha falado, porque a gente ia até as comunidades para desenvolver o trabalho, tanto para fazer o diagnóstico rural da propriedade, quanto também para prestar assistência técnica. Além disso, como já foi falado pelos outros extensionistas, a gente participava das reuniões da associação de Serra Grande para identificar quais os problemas geral da comunidade e quais os problemas particulares de cada unidade de produção familiar. A gente participando dessas reuniões fazia com que a gente tivesse uma interação ainda maior com a comunidade. Além disso, a gente teve que prestar uma parte da assistência técnica de forma virtual, em virtude de que a gente tinha uma certa dificuldade de acesso até a comunidade, principalmente em tempos chuvosos. No decorrer do projeto, principalmente entre os meses de março até junho, mais ou menos, a gente teve aqui na região um índice pluviométrico muito alto. Então a gente passou por umas incidências fortes de chuvas. Então, em virtude disso, como a gente tinha essa dificuldade de ir até a comunidade, a gente precisou prestar uma parte da assistência técnica de forma virtual, onde os produtores tiravam fotos do que estava acontecendo, mandavam vídeos para a gente, e a gente respondia a eles como fazer o manejo adequado daquela situação, podendo ser com a identificação de pragas e doenças que atacavam as propriedades, como também até de diferentes manejos, ou até uma conversa com os produtores. Bem, no decorrer do projeto, a gente fez um levantamento participativo do potencial de produção agrícola daquela área. Essa atividade, ela mostra informações sobre as estações agrícolas, como a gente pode ver, de janeiro até dezembro, e das atividades produtivas dentro da comunidade. A gente vai lembrar que a gente fez isso para cada propriedade, e esse daí foi feito de um formato geral, onde a gente conseguiu abranger de forma conceitual toda a comunidade em si. Esse tipo de levantamento ele vai se referir ao tipo de cultivo, o tipo de criação que tem dentro das propriedades, ao tempo que cada um leva para fazer, desde o plantio, o comércio, e a colheita e a comercialização. E a gente consegue identificar quais os principais produtos que estão sendo produzidos dentro daquela organização, dentro daquela comunidade. Isso vai permitir a gente revisar o que eles estão fazendo, quais os produtos estão sendo cultivados, quais as cultivares, e é necessário que a gente consiga também identificar as técnicas que eles utilizam para fazer o cultivo. Como a gente pode perceber, durante todos os meses do ano, eles fazem tanto o plantio quanto a comercialização e a colheita das hortaliças. O milho, uma boa parte das propriedades eles têm durante todo o ano também, porque uma boa parte das propriedades lá tem acesso à irrigação, sendo que também uma outra parte dos produtores eles só fazem o plantio do milho no mês de março e a colheita entre os meses de junho e julho. O feijão também é relativamente durante o ano todo, mas alguns, por não ter acesso à irrigação, acabam fazendo em alguns meses específicos. Os tubérculos também, com a questão das batata doce, por aí. E a produção animal. Uma coisa que a gente percebeu nessa comunidade é que a gente tem uma produção animal relativamente forte, principalmente com o gado de corte.
A gente vai observar algumas galinhas, alguns porcos, alguns caprinos e alguns ovinos, muito poucos, mas principalmente a questão do gado de corte. A gente observa isso muito forte dentro dessa comunidade. Outra coisa que a gente conseguiu perceber é que os produtores em si, eles fazem o calendário de reprodução quase igual, começando mais ou menos entre o mês de janeiro e fevereiro, e indo até o mês de setembro, outubro, mais ou menos o calendário deles é bem parecido. Além desses resultados, a gente conseguiu desenvolver outros trabalhos, como, por exemplo, participar das reuniões da associação, como a gente já tinha falado, com a gente conseguindo fazer uma interação melhor com a comunidade, a prestação da assistência técnica virtual, que foi muito eficaz durante esse período, tanto pandêmico, logo no início do projeto, quanto também no período das chuvas, que a gente tinha dificuldade de acesso à comunidade. A gente também realizou uma feira de solos, saberes e sabores, com uma parceria com a Embrapa Solos da unidade aqui do Recife. E durante o ano todinho a gente realizava junto com outro projeto que é orientado também, suborientado pela nossa orientadora, é a feira-evento intitulada de Espaço Agroecológico Territórios Livres, onde a gente fazia o acompanhamento dessas mulheres, que eram das cidades de Tracunhaém e Lagoa de Itaenga, para trazerem seus produtos dentro do Instituto Federal e comercializá-los. Sendo assim, a gente queria deixar aqui a nossa conclusão, que a agricultura familiar ela vem sofrendo cada vez mais baixas nas produções e que diversos fatores podem ser alegados como causas dessa instabilidade, como fatores relacionados aos solos, escassez hídricas e principalmente o acometimento de pragas e doenças. E um fator que a gente deixou de mencionar aí, que é a questão da assistência técnica. Pela falta dela, isso pode causar baixas nas produções dos agricultores. Porém, quando a gente tem um maior entendimento e acesso ao conhecimento científico através da assistência técnica, esses fatores podem levar à estabilidade da produção e, consequentemente, o aumento da renda desses produtores. Ou seja, o serviço de ATE ele é importante e ele deve ser cumprido e representa um importante pilar de apoio para o desenvolvimento rural. Eu queria agradecer aqui a atenção de todos vocês e, ao mesmo tempo, aqui deixo as nossas redes sociais para que vocês podem acompanhar o trabalho da gente que a gente vem realizando nas comunidades, os eventos que a gente vem realizando. Esse aqui é o arroba da gente, que é o @nepeax, e também vocês podem ir diretamente pelo código do QR Code. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês pela atenção.